Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Bom dia, irmãos. Graça e paz, que ela te alcance nesta manhã. Que manhã bela, e graças a Deus porque temos força e fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Eu espero que este culto te encontre bem, né? Que o Senhor esteja aí acalmando o seu coração, esteja te abençoando. E eu te convido para louvar e engrandecer esse Deus todo maravilhoso, que tem suprido as suas necessidades, que tem te abençoado. Então, vamos louvar conosco, agradecendo também a Deus por esse momento. Mas primeiro, feche seus olhos e agradeça a Deus pela semana, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo ainda que Ele com certeza há de fazer na sua vida. Então, feche seus olhos e agradeça comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai,
por este momento que temos de louvarmos o Teu nome, engrandecermos, ó Deus, onde temos a liberdade, sem nenhum impedimento, Pai, de falarmos contigo, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo. O Senhor tem nos ouvido, tem suprido as nossas necessidades e nós te agradecemos por isso. Então, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, portanto. Nós não somos merecedores, mas através da Tua graça que nos basta e que essa graça nos alcançou, nós estamos aqui, ó Pai, te retribuindo, Senhor, com as nossas vidas, com o nosso fôlego de vida. Então recebe, Senhor, porque é para te honrar, é para te bendizer. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Tudo, Senhor, é para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. E Ele tem sido o nosso rochedo fiel. E é nessa esperança de um dia podermos morar com Ele, na eternidade, é que nós vamos continuar louvando. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, Ele venceu. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
nos faz vencedores, porque Ele um dia venceu na cruz. E essa cruz que nos dá a esperança do céu, de vivermos o reino dEle aqui na terra, porque Ele nos dá essa oportunidade de irmos como canais de bênçãos para tantas vidas que precisarem. E o meu desejo, a minha oração é que Ele também te use para fazer a vontade dEle aqui na terra, cumprindo o ID e cumprindo também o decreto que a cruz nos trouxe, de irmos e fazermos novos discípulos em nome de Jesus. Amém? E paz, perdão e justiça posso encontrar. Amor e compaixão me dão esperança de tudo mudar. Creio, viverei teu reino, pois em ti eu posso renascer.
santo é o Senhor. Nós te agradecemos, Deus, e te cultuamos, Pai, pela liberdade que o Senhor trouxe a nós, Pai, através de Cristo. Obrigado, Senhor, que pelo teu poder, Deus, cadeias são quebradas, Pai. Famílias são libertas. Aquele que sofre, ó Deus, se achega a Ti e recebe o Teu amor, Pai. Através da Tua igreja, através de nós e em nome de Jesus. E nessa manhã, Pai, nós queremos Te engrandecer e Te agradecer, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós. Pelo que o Senhor fez por nós na pessoa de Cristo. E nessa manhã nós Te agradecemos, Deus. Obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor nos prometeu. Uma paz diferente, uma paz que o mundo não é capaz de dar, mas que o Senhor enche o nosso coração com essa paz. Muito obrigado, Pai. Te adoramos e te oramos no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém. Sejam abençoados agora através dos estudos da nossa EBD. Bom domingo para você. Estudo da revista Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Lição 14, o líder e os ataques pessoais. Bom, irmãos, bom dia novamente. Desejo para você um excelente domingo. Desejo um bom momento aqui da gente estudando juntos essa lição. E hoje, em especial, ela fala de ataques pessoais que o Neemias sofreu. Então a gente vai ver como foram esses ataques. E nós também veremos como Neemias se livrou dessas investidas dos inimigos, tá bom? Então vamos aí acompanhar. Abra sua Bíblia na página preferida do Enéas, 56. Vamos então seguir aí o estudo e ver como foram esses ataques pessoais e como Neemias conseguiu se livrar. Aqui nós temos as referências bíblicas, né? Texto base é o Neemias capítulo 6, a gente vai ler até o versículo 19, tá bom? Texto devocional é o Neemias 6, 15 e 16, tá bom? Sei que você é um estudante aplicado, já leu tudo isso daí. E aqui tem o versículo-chave que a gente vai usar e eu quero te convidar a ler, tá bom? Vou ler por aqui, você acompanha aí, ó. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então esse é o versículo-chave, Neemias 6, 9. O que a gente vê aqui, irmãos, e a gente vai conseguir acompanhar juntos ao longo do estudo, é que houve 3 tipos de ações, né? 3 tipos de atuação dos inimigos contra Neemias. Então você vai conseguir acompanhar aí na sua revista que a primeira é armaram uma cilada, a 2, promoveram difamações e 3, partiram para a intimidação, tá bom? Nós vamos conseguir enxergar isso muito bem, tá aqui, estão expostos aí pra gente esses 3 tipos de investidas, e esses foram os ataques pessoais dos inimigos, tá? Então, cilada, difamações e intimidação. O que é bom a gente trazer aqui para o nosso dia, né, e fazendo uma contextualização, inclusive com uma passagem do Novo Testamento, é que a ação do inimigo, inclusive sobre a nossa vida, ela precisa ser protegida, né? A gente tem que se defender com o escudo da fé. Então veja aí, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a ação do inimigo contra nós, através desses dardos, elas serão neutralizadas através do escudo da fé. Mas vejam, vamos pensar um pouquinho nessa questão dos dardos, tá? O dardo que a gente conhece, né, no nosso dia a dia, aí, é muito fácil de achar, é um dardo como esse, tá bom? Então isso daí é um dardo. O que é bom para a gente lembrar, e a gente acabou de falar agora, é a questão do exercício da fé, tá? Então aqui, ó, o Neemias, ele também mostrou isso pra gente, porque o exercício, né, através do exercício da fé, através da oração, o Neemias então vai vencer todas essas investidas do inimigo.
E o que chama a atenção pra gente é que quando ele conta a história, ele diz, ó, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Isso daqui é uma oração do Neemias, né? Durante a história que ele está contando, é como se ele parasse e orasse ao Senhor, falando, Senhor, os inimigos estão investindo contra mim, dizendo que as minhas mãos vão parar, né? Ele diz ali, ó, aqui em cima, né? Ó, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Mas a oração que Neemias faz, falando com Deus exatamente disso, né? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, o exercício da fé através da oração. Bom, o que a gente pode ver aqui, e para a gente entender também um pouco melhor essa questão da atuação do inimigo nos dardos, é que assim, nós conhecemos 3 tipos de dardos, né? Um dardo é esse daí que a gente mostrou na imagem inicial, né? Que a gente joga para acertar nesse alvo, é muito acessível, inclusive é bom a gente tomar bastante cuidado com esses dardos aí, né? Porque as crianças podem se machucar e tem muita criança que já se machucou com esse tipo de dardo. Então vamos estar atentos aí com esse tipo, caso você tenha em casa. Tem um outro dardo, que é inclusive um esporte olímpico, que é o lançamento de dardo. Então ele parece mais uma lança, né? Então na tradução aí de dardos, ele também a gente pode enxergar que ele é um tipo de lança. Além disso, o dardo também pode ser uma flecha, né? E aí faz mais sentido essa questão do dardo inflamado, porque tem essa flecha aí com fogo na ponta. Então veja, se você utiliza a versão internacional, né, sua Bíblia é a NVI, você provavelmente tem na sua Bíblia aí, dá uma olhada para ver se é isso, você tem essa tradução como setas inflamadas, tá? Então não é flecha, não é lança, não é dardo, mas é seta. E todas elas são pontiagudas, né? Então veja, nessa tradução ele fala, ó, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, tá bom? Então trazendo aí para o nosso dia a dia, né? Trazendo contextualizando para nós, essas setas inflamadas então são a atuação do inimigo. E aí faz bastante sentido essa questão do escudo, né? Que vai conseguir, então, apagar essas setas, né? Nos proteger das setas do inimigo. Bom, o que a gente precisa ver aqui, principais partes dos dardos. Eu trouxe aqui para a gente dar uma pensada nisso. Primeiro a gente viu que o dardo pode ser flecha também ou pode ser lança, mas o que eles têm em comum são essas 3 principais partes. Primeira, pena ou rabeta, que seria a parte de trás ali para dar direção. A parte do meio, onde a pessoa vai pegar ali para lançar o dardo ou lançar a lança, né? Seria o tubo ou eixo, a parte do corpo. E a parte mais pontiaguda aí, né? A parte letal, digamos assim, é a ponta ou a cabeça. Então, as investidas dos inimigos, elas foram com 3 partes também, que era a cilada, as difamações e a intimidação. E essas investidas foram vencidas pela comunhão com Deus. Então o que Neemias fez foi, através da fé dele e da comunhão que ele tinha com Deus, ele conseguiu vencer essas investidas dos inimigos. Então o que a gente vê, e você vai poder acompanhar na sua revista aí, páginas 56 e 57, é que eles armaram uma cilada, ponto 1, o 2, promoveram difamações, e o 3, partiram para a intimidação. Então essas foram as 3 investidas dos inimigos na vida de Neemias, e a gente vai ver como é que ele venceu isso. Bom, antes disso, eu queria que a gente pensasse um pouco aqui no cenário que a gente está vivendo, né, que Neemias está vivendo nesse momento. Vale a pena a gente lembrar que a reconstrução dos muros já tinha sido concluída, tá bom? Os muros já estavam feitos, né, a muralha já estava toda certinha, né, o pessoal trabalhou, foi colocando ali as pedrinhas em seus devidos lugares, então a muralha estava toda construída. Ainda estava faltando o quê? Colocar só alguns portões, né? Faltava ainda colocar os portões e tal.
mas a muralha estava pronta, estava prontinha. Então, se a gente olha essa imagem aí, por exemplo, a gente tem a muralha prontinha. Uma outra coisa que vale a pena a gente pensar, e isso aborrecia os inimigos, é que ter as muralhas prontas era um passo para a restauração da nação, né? Então, a restauração da nação de Israel, ela poderia acontecer depois desse passo, que foi um grande passo, né? Sua revista aí chama de um grande passo para a restauração da nação de Israel, e certamente isso aborrecia os inimigos. E a outra coisa, né, um ponto que a gente precisa pensar aqui, é que Neemias ele se destacava como o líder desse grande feito, né? As muralhas tinham sido colocadas, né, muita coisa tinha sido organizada em função disso, da liderança de Neemias, e ele se destaca. Nessa época, o pessoal tinha razão, os inimigos tinham razão de ficar preocupados. Trouxe aqui uma imagem, ó, da muralha de Jerusalém, que era realmente uma obra muito bonita, né? Uma muralha bem imponente aí, dá para ver até algumas pessoas aqui, ó, pra gente ter uma noção do tamanho da muralha, né? Mas eu trouxe outra imagem aqui também, que talvez você tenha na sua cabeça aí melhor. Inclusive aqui uma parte dela é o Muro das Lamentações, né? Então a gente vê essa construção lá atrás que é dos muçulmanos, mas realmente a muralha era algo que era um grande passo para a nação de Israel, e a gente tem aqui então Neemias se destacando como líder desse grande feito, e por isso os inimigos ficam chateados com eles. Então, o que os inimigos aqui tinham como objetivo? O principal, então, né, o primeiro deles, era neutralizar Neemias. Então, se Neemias se despontava como o líder principal, como a pessoa que estava fazendo isso acontecer, o que os inimigos queriam e precisavam fazer, o objetivo deles, primeiro, era neutralizar Neemias. E, obviamente, por isso, eles iam fazer esses ataques pessoais contra a vida do Neemias para poder neutralizá-lo. E o que mais a gente tem aí de objetivo? Manter o poder, tá bom, gente? Os inimigos, eles querem manter o poder a todo custo, e obviamente a gente precisa saber que se Neemias chega, organiza a nação, coloca os muros, o poder que eles têm acaba se perdendo um pouco, tá bom? E uma outra coisa que não deixa de ser é que eles queriam acertar contas, eles tinham um tipo de vingança para fazer contra Neemias, né? E eles queriam então se vingar do Neemias e iriam fazer esses ataques pessoais, ataques fortes contra a vida do Neemias. Bom, o que a gente precisa pensar, principalmente do ponto de vista de poder, é que o Sanbalat, ele era governador de Samaria. Essa imagem aí que você tem, ela é um papiro de Elefantina. É uma carta, tá bom? De 407 a.C. Ela foi escrita para o governador persa de Judá. Então tinha um governador, né, uma pessoa que era responsável por Judá, e ele era um governador persa, tá? E nessa carta, o Sanbalat, ele foi citado como governador de Samaria. Tem algumas curiosidades até em relação a essa carta, porque fala de um povo judeu que eles tinham feito um templo nesse local, que me parece que era uma ilha de Elefantina, e eles fazem então uma carta, e eles inclusive citam o Sanbalat como governador de Samaria. Tá bom? É um negócio bem interessante, não vamos nos estender muito aqui, mas se você tiver dúvida, você pode colocar aí nos comentários. Se você quiser fazer um comentário específico, querer que a gente responda, a gente vai estar aqui acompanhando ao vivo. Se você é irmão raiz, né, estudante raiz, está acompanhando o estudo ao vivo, escreve aí então, coloca sua pergunta, a gente vai lá no comentário e responde a dúvida que você tem, tá bom? Pode fazer isso daí que a gente vai lá. Bom, mas o que eu queria trazer aqui para você é essa questão do Sanbalat ter sido citado como governador de Samaria, ou seja, ele tinha uma posição importante, e tendo Neemias edificando o muro, fazendo toda essa organização,
para ele era ruim porque era perder poder, tá bom? E isso é a mesma coisa para o Tobias, a mesma coisa para o Gesem, tá bom? Então a gente vê aqui, ó, você pode ler nessa parte, tô brincando. Vamos lá, gente. A primeira atuação, então, desses inimigos foi a cilada, ok? Então aqui, ó, primeira, armaram uma cilada contra Neemias. Como a gente vê isso, ó, Neemias 6, que é o capítulo que a gente está lendo. Nos versículos 1 e 2, Neemias escreve isso aqui, ó. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, então como a gente falou, né, o muro estava pronto, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. E Neemias então cita embaixo, né, porém intentavam fazer-me mal. Destaque aí para essa parte, porém tentavam fazer-me mal, porque Neemias tem o discernimento de que, na verdade, esse convite aí, que parecia ser um convite de paz, né, parecia ser uma política de boa vizinhança com Neemias, na realidade Neemias percebe que não era. O que eles queriam era fazer um atentado contra Neemias. Então, atentando contra Neemias, eles iam conseguir destabilizar tudo, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista ético, e toda a confusão e opróbrio, né, vergonha, iriam voltar se Neemias sofresse um atentado, e era isso que eles queriam, mas o Neemias aí bem esperto percebe que na verdade eles queriam fazer mal contra ele, e ele não vai encontrar ninguém. Neemias fica lá em Jerusalém e não desce. Ok? Então Neemias, com orientação de Deus, ele tem esse discernimento e não vai encontrar, porque ele sabe que aquilo era uma cilada. E o que a gente tem aí na ação 2 dos inimigos? Difamações. Então a ação 2 promoveram difamações. Veja, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada esse texto de Neemias 6, versículos 5 e 6. Vamos ler junto? Olha aí, ó. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz, em algumas traduções diz, Gasmu diz que é verdade, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu te farás rei deles. Segundo estas palavras, tu te farás rei deles. Então aqui era a difamação que o Sambalate queria fazer. E aqui tem o destaque aqui, né? É a carta aberta, gente, ó. Veja aqui, carta aberta. A gente sabe que o intuito de uma carta aberta é ela ser pública, né? Para que outras pessoas possam ler. Se nós fôssemos trazer para o nosso dia a dia, isso aqui nada mais é do que uma fake news, né? Então, as fake news, elas estão aí para isso, difamar e fazer com que as pessoas percam credibilidade. E era isso que esse Sambalate queria fazer com Neemias. Interessante que a Bíblia fala que ele não vai se defender, na revista fala que ele não se defende, ele deixa que Deus faz isso por ele. Mas aqui ele tem um ataque pessoal com uma difamação. E o mais importante para a gente ver aqui, eu acho que vale a pena a gente falar, é isso daqui, ó. Um outro destaque que está em vermelho é: tu te farás rei deles. Isso daqui iria desestabilizar também a relação de Neemias com os outros líderes que já existiam e já eram líderes lá do povo, né? Quem ele já estava chamando para ajudar, né? Edificando os muros e tal. Quando o Sambalate manda uma carta como essa e fala que Neemias está a fim de ser rei, na verdade ele vai destabilizar tudo se as pessoas acreditassem naquilo. E Neemias, então, muito sabiamente, ele mantém as pessoas próximas dele, dizendo que aquilo era mentira, né? Que não tinha nenhuma relação, que Neemias não queria ser rei, não era isso. Ele estava ali para fazer uma obra que era de Deus, mantém o foco e continua fazendo a obra dele. Tá bom? Essas eram as difamações que eles estavam tentando fazer, Sambalate tentando fazer.
se a gente trouxer essa lição para o dia de hoje, quando a gente fala que Sanbalat e os outros inimigos, né, os seus comparsas, tinham medo de perder poder, a gente precisa saber que fake news também dá poder. Como é que a gente sabe disso? Dá poder e dá dinheiro. Porque quando alguém divulga uma informação falsa em um site que é de fake news, se ele faz uma declaração bombástica, por exemplo, sobre o coronavírus, e muita gente clica, vai lá, vou clicar, quero ver, quero repassar e tal, esse site começa a ter muito acesso. Se um site tem muito acesso, o dono do site pode vender propaganda. Então ele chega numa empresa grande, pode ser a Ambev, a Coca-Cola, a Brastemp, enfim, e vender para que essa empresa coloque propaganda lá. Então a fake news ela também dá dinheiro, né? Não dá dinheiro para quem repassa, mas dá dinheiro para quem é o dono do site. E o que o Sanbalat queria fazer aqui era gerar uma fake news para que eles pudessem continuar tendo poder, inclusive ganhando dinheiro naquela venda. Lembra que eles estavam vendendo casas, eles estavam vendendo até pessoas, né? Então tinha um tráfico de pessoas judias, né? E o pessoal os inimigos do povo ganhavam dinheiro, né? Ganhavam dinheiro com isso. Bom, outra coisa aí que foi feita na vida de Neemias, a terceira e última delas, foi a intimidação. Como a gente vê aqui, gente, eles partiram para a intimidação e essa daqui tem uma digamos assim, uma atuação especial. Por quê? Porque eles utilizaram um falso profeta. Veja aqui, ó. Falso profeta. Quem foi esse falso profeta? Foi um homem chamado Semaías. A gente vai ver o Neemias contando a história aqui, ó. Vamos ler juntos aqui, ó. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Neemias 6:10. O que a gente vê aqui, então, é o Semaías falando para Neemias que ele seria morto. Então, ele diz aí, ó, estão querendo matá-lo. E fala para Neemias fazer o quê? Vamos correr para o templo, Neemias, e a gente se esconde lá. Fica escondido no templo, ninguém vai chegar para te matar, porque eles querem fazer hoje à noite. Então, o que o Semaías faz? Ele tenta colocar o Neemias num momento de desespero. Ele fala, ó, é hoje à noite, cara, corre, se esconde, vamos para lá, a gente se encontra no templo, a gente se tranca e tal, tentando levar Neemias ao desespero. Mas essa profecia, ela não era de Deus e Neemias consegue perceber isso muito bem. Veja aqui, ó. Neemias diz assim, ó, percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalat o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Vamos fazer 2 destaques aqui, irmão. Já tem um, que é esse de vermelho aí que você está vendo, que é essa questão de cometer pecado. Mas aqui, um destaque é esse aqui, ó. Ele tinha sido pago para me intimidar. Então, o Semaías, na realidade, ele foi comprado, né? Ele foi subornado. Semaías, ele estava lá, próximo de Neemias. Ele foi subornado para intimidar Neemias. Mas Neemias, ele não se deixa enganar. Até porque o Neemias diz o quê? Ele fala, percebi que Deus não tinha enviado. Veja essa parte aqui do versículo, né? Percebi que Deus não tinha enviado. Por quê? Porque se Neemias faz o que ele estava recomendando, ele ia cometer um pecado. Olha aqui, ó. A fim de que eu cometesse um pecado agindo assim. O que era pecado agir dessa forma, gente? O que o Semaías estava sugerindo era que Neemias entrasse no templo e se trancasse lá. A questão era que o local que o Semaías estava mandando Neemias entrar, só os sacerdotes poderiam entrar lá. E Neemias não era sacerdote. Se ele fizesse isso, ele ia cometer um pecado contra Deus. Mas como Neemias estava totalmente ligado a Deus,
conhecedor também da própria palavra de Deus, ele não comete esse pecado. E é justamente isso que faz ele perceber que, na realidade, aquilo não era verdade. Ele estava profetizando contra as orientações de Deus. A profecia de Semaías era contra o que Deus tinha aconselhado. Então, desse jeito, Neemias percebe que aquilo não era de Deus. Na verdade, ela tinha a função, o objetivo de difamar Neemias e de desacreditar Neemias perante o povo, perante os sacerdotes. Então, quando Neemias percebe isso, ele fala, não, isso não é de Deus e eu não vou fazer. Bom, então o que a gente viu? Que a ação cilada, a ação 2, difamações, e a ação 3, intimidação, essas investidas elas foram vencidas pela comunhão com Deus, pois Neemias manteve a integridade e conseguiu discernir o que Deus queria para ele, e ele também fez o quê? Rejeitou o pecado. Dessa forma, então, o Neemias estando ligado ao Senhor, ele consegue vencer essas investidas. Ele consegue perceber que toda aquela ação do inimigo para afastá-lo, para desacreditá-lo, ela seria totalmente anulada, elas seriam aniquiladas com a comunhão que Neemias tinha com Deus. Então é isso que a gente vê, Neemias vence essas investidas porque ele estava totalmente ligado ao Senhor. Veja aqui, Neemias 6,16. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Então, isso aqui foi até um versículo que há 2 lições atrás o pastor citou, que quando as pessoas perceberam, os inimigos perceberam que Neemias estava conseguindo vencer, que o povo de Israel conseguia vencer, e que as investidas deles, a cilada, difamação, intimidação, que essas ações elas não serviram de nada, elas perceberam que Deus estava naquela obra e eles acabaram, os inimigos foram abatidos, O conceito deles que caiu, porque eles perceberam que Deus estava na obra com o povo de Israel, que Deus estava na obra com Neemias. E era dessa forma que Neemias, então, estava vencendo, porque ele estava tendo a ajuda de Deus. Então, qual é a lição que fica para a gente? O que fica para nós é que a gente precisa exercitar a nossa fé com esse escudo, Então, se a gente exercita a nossa fé, se nós estamos ligados a Deus em oração, ligados a Deus na sua palavra, nós vamos conseguir apagar essas setas inflamadas do inimigo. Vejam aí, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, se você tiver curiosidade também, vai lá no Efésios 6, dá uma lida no capítulo inteiro, vê toda a armadura de Deus, que é a armadura que a gente precisa utilizar, mas quero destacar aqui essa parte da armadura, que é o escudo da fé, que a gente viu Neemias exercitar a fé através da oração, através do conhecimento da palavra de Deus, e é isso que fica pra gente como ensinamento, tá bom? Bom, gente, então de novo, as perguntas que foram colocadas aí, os comentários, a gente vai responder aqui. Curiosidade que tiver também, vai falando, podem dar sugestões e tal, a gente vai trazendo. A revista de Neemias já está chegando no final, Então faltam poucas lições aí. Vamos fazer as contribuições para que a gente já comece um outro estudo já. Então desejo a todos vocês um ótimo domingo, que a gente possa participar já do culto das 18 horas, participando juntos também. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia na presença dele. Amém? Tchau. Fica na paz.